Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Você já teve dúvida sobre quando utilizar as palavras meio ou meia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A principal dúvida com relação a essas palavras, meio ou meio, está na flexão das palavras. Então, é sobre saber quando é que a palavra meio ela vai flexionar para o feminino ou não vai flexionar para o feminino nas frases que a gente vai construir. A palavra meio, ela pode ser um advérbio, que é uma palavra invariável, que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. A palavra meio também pode ser um numeral, que é uma palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. A palavra meio também pode ser um adjetivo, que é uma palavra que expressa uma qualidade ou uma característica do ser. E por último, a palavra meio também pode ser um substantivo, ou um substantivo feminino ou um substantivo masculino. Enquanto advérbio, a palavra meio é invariável enquanto advérbio. E ela pode ser substituída por um pouco, mais ou menos, que são palavras igualmente variáveis. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente entender melhor. O primeiro exemplo: minha irmã está meio irritada. Perceba que a palavra meio, ela está falando sobre a irmã, certo? Mas ela não varia, porque aqui nessa frase ela tem sentido invariável, ela tem sentido de advérbio. E a gente poderia substituir ela por um pouco. Então a gente poderia falar: minha irmã está um pouco irritada, como no terceiro exemplo. Um outro exemplo é: meu primo está meio triste, minha irmã está mais ou menos irritada, meu cachorro está meio doente, minha cadela está meio doente. Então, em todos esses sentidos, em todas essas frases em que a palavra meio ela atua como um advérbio, ela não deve ser variada. Então, a gente não deve falar: minha irmã está meia triste. Isso não faz sentido, isso é ortograficamente errado. Enquanto numeral, a palavra meio é variável e ela refere-se à metade de um todo ou à unidade. A palavra meio, enquanto numeral, ela deve concordar em gênero e número com a unidade a que se refere. Então, exemplos: chupei meia laranja, comprei meio metro de fita, não uso meias verdades, comprei meia centena de gudes, comi meio saco de pão, comi meia pizza. Perceba que quando a gente fala, então, sobre uma quantidade de alguma coisa, a palavra meio ela vai variar tanto em gênero quanto em número. Então, quando a gente fala chupei meia laranja, a laranja é um substantivo feminino e a palavra aqui ela está quantificando o tanto de laranja que a pessoa chupou. Então, se a pessoa chupou uma laranja inteira, chupei uma laranja. Se só chupou meia laranja, chupei meia laranja. A mesma coisa com o terceiro exemplo, que é não uso meias verdades. A palavra verdades aí é um substantivo feminino que está no plural. Então, o meia, enquanto numeral, a palavra meio enquanto numeral, ela vai aqui variar em gênero e em número. Então, não uso meias verdades. Se nós falássemos não uso meios verdades, estaria errado, ortograficamente errado. Enquanto adjetivo, a palavra meio ela também é variável e, assim como enquanto numeral, ela vai concordar em gênero e número com o substantivo que a caracteriza. A gente pode, inclusive, utilizar os mesmos exemplos que utilizamos quando falamos de meio enquanto numeral para usar em meio quanto adjetivo. Exemplos, então: chupei apenas meia laranja, tomei meio copo de água. Por que, Lorena, você está utilizando os mesmos exemplos? Porque lá, enquanto eu quantifiquei, aqui eu estou caracterizando. Eu não só quantifico, como eu caracterizo. Então, tem dois sentidos aí a palavra meio nesses exemplos.
Então, tomei meio copo de água, eu estou caracterizando o copo que eu tomei. É por isso que os exemplos são os mesmos. Enquanto substantivo masculino, a palavra meio indica principalmente o ambiente natural de um ser vivo e a esfera social em que se vive. Pode significar também o que serve para atingir um fim ou uma forma de proceder. Por exemplo, me tire desse meio, a água é o meio natural dos peixes, os fins justificam os meios. E por fim, enquanto substantivo feminino, a palavra meia indica o acessório que a gente usa para proteger os pés. É também utilizada como uma forma de diversas palavras, de reduzir diversas palavras, como meia dúzia, por exemplo. Então, tem aqui os exemplos. Não gosto de usar meia alta. Estudante paga meia entrada. O meu telefone termina com 26. Então, quando é que a palavra meio ela vai variar? Ela vai variar quando ela estiver no sentido de numeral, no sentido de adjetivo ou no sentido de substantivo feminino. Então, quando eu falo estou meio cansada, apesar de a oradora ser uma mulher, está se referindo ao sexo feminino, a palavra meio ela não varia, porque aí ela está fazendo sentido de advérbio e ela não precisa concordar em gênero, ela não deve concordar em gênero com a oradora. Já quando a gente fala vou calçar uma meia, a gente está se referindo à meia que a gente usa mesmo para calçar o pé, que é um substantivo feminino. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like e até o próximo.